na primeira final europeia disputada no lendário estádio de Wembley, em Londres. Ao lado de Mazzola, Dino Sani, outro brasileiro, campeão do mundo com a seleção, enriquecendo o currículo. Sabe o que é ser campeão europeu? É um baita título, né? Que não é qualquer um que tem isso aí, são poucos jogadores. Comecei a conhecer o peso da conquista depois de muitos anos. Porque então entrou na minha cabeça o que era a importância de vencer, qual era a importância de um título, qual era a importância de ser um jogador da seleção, um jogador campeão da Itália, campeão da Europa, campeão do mundo. Mazzola, durante 51 anos, sustentou um recorde. O de gols numa só temporada da Liga. Foram 14. Cristiano Ronaldo superou no ano passado, com 17. O apelido Mazzola veio da semelhança física com o italiano Valentino Mazzola, morto no acidente aéreo que vitimou o grande time do Torino dos anos 40. No Internazionale, maior rival do Milan, o filho de Valentino, Sandro, se consagraria, mantendo a hegemonia da cidade de Milão. Mas agora em azul e preto. Si passava sotto le tribune per poi uscire. No túnel do vestiário para o campo em Viena, me deparei com o Di Stefano. A um certo punto vidi Alfredo Di Stefano. Per me era alto 2 metros. Na minha cabeça, ele era um gigante de 2 metros de altura, o deus do futebol, o ídolo que eu sempre admirei. Então, o Luís Soares, que já tinha sido campeão, um jogador experiente, bateu no meu ombro e disse: olha só, você veio aqui para jogar a final ou para ficar olhando de Stefano? E quindi andai a giocare. O Mazzola, 100% italiano, fez 2 na vitória por 3-1, que deu ao Inter o troféu que o Milan já tinha. No ano seguinte, o bicampeonato. E mais um brasileiro fez história na Liga. Jair da Costa, campeão do mundo em 62, marcou o gol do título na final contra o Benfica. 1 hora, 1h30 mais ou menos antes do jogo, caiu uma tromba d'água lá que foi terrível, né? Costa Pereira falhou na jogada ainda devido ao campo, porque a bola estava muito escorregadia. Tanto é que eu chutei, eu escorreguei também. E ele foi abraçar a bola, encaixar a bola passou por baixo da perna dele e entrou. O que mais me marcou daquela partida foi o apito final. Enquanto a gente se abraçava para comemorar o título, os jogadores do Benfica se abraçavam e choravam juntos, porque sabiam que ali estava se encerrando um ciclo. Mais do que o ciclo português, era o ciclo latino que se encerrava. A mudança de rumos foi nítida. O Real Madrid conquistou seu 6º título em 66. Mas a surpreendente conquista do Celtic da Escócia em 1967 era sinal de que havia novas forças na Europa. Depois de Di Stefano e Eusébio, outros nomes eternos do futebol surgiriam na Liga dos Campeões. Em 68, Bob Charlton deu ao Manchester United o primeiro título de um clube inglês na Liga. 10 anos antes, o time havia perdido 8 jogadores num acidente aéreo. Charlton, um dos sobreviventes da tragédia, marcou 2 vezes na vitória por 4-1 sobre o Benfica em Wembley. Antes de o mundo se encantar com a laranja mecânica, a Europa se renderia aos holandeses. Primeiro, o Feyenoord. Depois, o Ajax, tricampeão no início dos anos 70.
1971, Londres. Foi muito especial. O futebol holandês estava começando a aparecer para o mundo, mostrando um jeito diferente de jogar. Naquela época foi chamado de futebol total e teve um impacto enorme. Depois do título sobre o Panathinaikos veio o bicampeonato, com a participação decisiva de Cruyff. Ele marcou os 2 gols da conquista do Ajax. No jogo em Roterdã contra o Inter de Milão, a gente tinha posse de bola, a gente ditava o ritmo do jogo. E ainda com o apoio da torcida local, era praticamente impossível pensar numa derrota. No ano seguinte, mais uma vítima italiana. 1-0 sobre o Juventus. Foi só a confirmação da qualidade do futebol que a gente era capaz de jogar. Tomando a coroa de Cruyff, Franz Beckenbauer e um Bayern de Munique que trazia o melhor da aplicação tática, do vigor físico e da qualidade técnica do futebol alemão. Müller. 3 taças em série. Foi um grande período do Bayern, mas acho que durou tão pouco. Em 1977, ao derrotar um adversário alemão, não o Bayern, mas o Borussia Mönchengladbach, um clube inglês começava a escrever seu nome na história, iniciando o maior período de domínio de um só país até hoje na Liga. Os times ingleses eram muito difíceis de jogar contra. Normalmente naquela 4-4-2 clássico de futebol inglês. Nottingham Forest, uma das maiores surpresas, 2. Aston Villa, 1 vez. Entre o fim dos anos 70 e meados dos anos 80, foram 7 títulos em 8 torneios disputados. Chegamos à metade do caminho e depois de 30 anos a competição vivia uma era de domínio inglês. Quem poderia parar os ingleses? Os próprios ingleses. Da mistura explosiva de torcedores violentos em um estádio mal conservado, uma tragédia que mudaria os rumos da Liga dos Campeões e do próprio futebol europeu. Essa história nós continuamos a contar na semana que vem.